Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para a segunda parte do tema sensório-motor. E no primeiro a gente abordou o como o corpo, o movimento acontece, né? Como o corpo se comunica com o meio externo e como o movimento acontece da parte neural, utilizando o saco de carne que a gente tem para então se comunicar com o meio externo, né? E aí a gente vai continuar então conversando sobre um pouco de dor, como o movimento pode ajudar nessa relação de entendimento sobre a dor, entendimento maior do corpo, para se relacionar com esse aviso, e como o estresse entra nisso, e o estresse crônico, tanto agudo quanto o crônico, tá? Então, com relação à dor, o que acontece? A gente tem vários mecanorreceptores, a gente tem vários receptores, a gente tem vários nociceptores, então a gente tem um monte de gente aqui dentro que está reunindo informação, e algumas informações passam, outras não, para a parte de cima, a parte neural, e a partir disso a gente está um tempo todo então, em comunicação para que, em estado de alerta, quando tiver algum perigo, a gente possa se cuidar, se preservar. Então, através do movimento, através do treinamento, a gente pode aumentar esses limiares, né? Então, de repente, eu não entendendo ou eu não tendo feito um certo movimento com o meu tronco ou um certo movimento específico e eu fiz numa intensidade maior, assim, bem alta, pode ser que eu vá sentir algum tipo de dor, eu vou sentir algum tipo de incômodo, eu vou sentir algum aviso. E o que vai acontecer é que, a partir do momento que eu entender que aquilo faz parte de um processo, o meu limiar de dor para aquele movimento, o meu limiar, óbvio, tudo com progressões, tá? O intuito não é já chegar fazendo o máximo, mas às vezes a gente não consegue de cara perceber qual é o limite, tá? Então, de repente, passou do limite e a gente sente algum incômodo, alguma coisa, um aviso do corpo falando, opa, deu. Então ali você para e vai fazer outras coisas, ou mesmo vai descansar, enfim. Isso ao longo do tempo, né? Então ao longo do seu ciclo de treinamento, ao longo da sua vida de treinamento e de movimento, você vai expandindo esses limiares, o quanto o seu sistema de informação, de captação de informação, que joga a informação para cima, está ali sensível a essa captação, e além disso tem uma grande parte, que é psicológica. Então, não quer dizer, psicológico não quer dizer que não exista, psicológico quer dizer que culturalmente, né, e parte mental, entendemos que certo movimento pode gerar dor, certa movimentação machuca. Então, vou dar um exemplo muito fácil de entender, que é o joelho se passa a ponta dos pés quando você vai treinar, quando você vai agachar, quando você vai fazer alguma coisa. Isso faz mal para o seu joelho. Ou você flexionar ele o máximo possível faz mal para o seu joelho. Então isso era uma informação que existia e ainda existe em muitos lugares, que as pessoas, então, mentalmente, culturalmente, trazem essa bagagem, e quando ela faz alguma coisa e de repente ela tem alguma informação sendo gerada para ela, então um aviso do corpo, ela vai linkar com a coisa mais próxima que ela sabia. Então, de repente, se ela estava fazendo alguma coisa no dia a dia, né, ou mesmo está lá na academia treinando e ela sente um desconforto, a primeira coisa que ela vai linkar é o que eu tenho de informação sobre isso. E ela vai lembrar daquilo, o joelho não pode passar. Eu passei o joelho da ponta do meu pé, por isso eu estou com dor no joelho. Mas a gente já sabe que o passar o joelho da ponta do pé não influencia, não tem um problema. E mesmo assim, muitas pessoas trazem isso, né, e precisam desconstruir isso, para que então ela possa entender que aquele aviso pode ser uma outra informação, uma outra coisa. Pode ser o tanto de carga que ela está colocando naquele momento que o corpo está falando, cara, vamos mais de leve.
Ou pode ser a amplitude que ela está se colocando, porque isso é intensidade também, ela não está acostumada. Ou pode ser o volume, então ela está acostumada numa amplitude maior, mas por 2 repetições, vamos supor, vamos entender que é normal ela conseguir agachar até embaixo e não sentir dor. Mas não por 100 vezes, né? Ali o corpo ele dá um sinal de alerta. Então, tudo isso através do movimento a gente vai expandindo as nossas percepções e a parte sensorial vai então se ajustando para que a gente entenda o que de fato é dor, né? O que de fato aquilo ali é uma dor diferente, alguma coisa que está fora do lugar, uma coisa que não deveria estar lá, e como que essa dor ela vai acontecer, ela vai ser tratada. A primeira coisa importante que acontece é a pessoa para de se movimentar. Isso não vai ajudar, porque parar de se movimentar só vai deixar você mais parado, tá? Então, o que você pode fazer? Primeiro, procurar um médico, entender se aquilo ali não é momentâneo naquele dia, não, perdurou, tem 2, 3 dias que está ali. Então, eu vou procurar um médico, vou tentar entender o que pode estar acontecendo, vou procurar um fisioterapeuta, enfim, tudo isso é extremamente válido e importante. Mas você se movimentar faz parte. Como que você vai andar até o médico? Andando, né? Como que você vai continuar respirando? Toda a parte muscular interna está acontecendo. Então, tudo está acontecendo. A grande questão é, não passe do seu limite. Né? Então, se você tem alguma dor, se você tem alguma coisa, continue se movimentando. Procure um médico. Reúne informações sobre você mesmo. Agora, parar de se movimentar provavelmente não vai te ajudar. Ah, mas eu tô com uma lesão, o médico falou que eu tenho que ficar parado. Certo, mas vamos entender a lesão, vamos entender o que é movimento, né? E o que você quer é ter movimento depois. Então, você ficar parado, sem estímulos, provavelmente vai te ajudar a ficar parado sem estímulos, né? Então, por exemplo, quando quebra uma costela, a gente não tem como, né, enfaixar a costela. Você pode fazer o quê? Ficar um pouco mais parado, né? No sentido de, eu não vou forçar, eu não vou ficar fazendo loucamente rotações, flexões, extensões com a coluna. Eu vou me movimentar no meu mínimo possível, onde eu tenho o limiar de dor me avisando que tá tudo bem. De repente, se eu passo um pouco, eu volto. Eu vou me movimentar pouco a pouco por dia. Então, lembra, movimento é nutrir, movimento é se cuidar. E não o contrário, movimento não é se machucar, movimento não é se deteriorar, né, e ali se matar. Por isso que tem essa parte de periodizar, de entender quem é você, quais são os seus limites. Então, onde você pode ir, onde o movimento pode ou não fazer, como ele pode ou não fazer, né? Não que existam, isso eu não posso, isso eu posso. O corpo ele é extremamente forte, ele é muito forte e ele pode muita coisa, tá? É muito mais do que as pessoas tendem a falar que pode ou não, tá bom? Porque normalmente elas querem colocar o corpo tudo dentro de uma caixa e falar que tem que ser daquele jeito, tá bom? E aí a gente entra na parte de estresse crônico. Então, quando a gente tem esse sinal de dor, a gente também tem um sinal de estresse. E o sinal de estresse, ele pode estar relacionado a qualquer coisa. De novo, é um sistema que existe dentro de nós para que a gente sobreviva e isso está ligado a qualquer ação, qualquer coisa, literalmente, que nos ameace. Então, ladrão, ameaça. De repente, uma desavença familiar é uma ameaça pra gente. Em que sentido? Cara, toda vez que eu tenho que falar com tal pessoa, é uma pessoa difícil de comunicar, eu fico estressado, né? Eu tenho aquele sentimento ruim. Enfim, tudo isso, estresse. Trabalho, mais estresse, né? Deadlines, preciso terminar, preciso entregar, enfim. O próprio treino é um tipo de estresse, né? Porque você está se colocando ali em momentos ali de tensão, de você conseguir ou não. Então, tudo isso tem que ser levado, né, a sério e entendido que o estresse é um ótimo, né, defensor do nosso sistema. Mas quando se transforma em cronicidade, ele fica crônico, a gente tem
um aumento de cortisol muito grande que fica o tempo todo com a gente tem uma troca de respiração nasal para respiração bucal, que muda o nosso sangue, né, a quantidade que a gente tem de oxigênio por gás carbônico. Tem tanta coisa também que existe uma cascata. Eu vou deixar para vocês um link sobre essa parte do estresse crônico, que eu já fiz sobre isso, então eu não vou entrar profundamente aqui. Mas, ou seja, tudo isso, né, que não é momentâneo e se perdura, vai fazer mal para o seu corpo. Ele vai te deixar num ambiente não tão favorável. E aí, entrando na parte do treinamento, não é sempre que você precisa matar a você mesmo, não é sempre que você precisa ir treinar para morrer, né? Então ali é um ambiente onde você precisa se conhecer mais, é um ambiente que você precisa se desafiar sim, mas às vezes é um ambiente que você precisa ir para fazer o básico. Então o treinamento, ele precisa de objetivos, ele precisa de autoconhecimento, ele precisa de vontade, de engajamento consciente do que você está fazendo ali, porque acabou ali, você vai ter a sua autonomia na vida. E se não tem alguém para te ajudar, é você que vai tomar conta do seu corpo, você vai tomar conta da sua rotina, do seu movimento. Se você está com dor em determinado, né, segmento do corpo, provavelmente você consegue se tirar dessa, se movimentando, procurando ali as regiões que você consegue ou não se movimentar, entendendo o que já foi ensinado para você. Agora, se você só vai, né, treinar para gastar caloria, para queimar gordura, para, enfim, morrer, ou para, de alguma forma, né, suar o máximo possível, tudo isso é ótimo, essas coisas em si mesmo, assim, não tem problema nenhum. Mas se é só isso, o final em si mesmo, você não está aproveitando 95% do que o treinamento tem para que você se utilize na vida, né? Então, quando a gente for falar sobre estresse, sobre essa parte do treinamento, já que você está colocando o seu corpo, sua mente sobre estresse, que seja um estresse útil, né? Seja um estresse que você leva algo para outro lugar para que você continue melhorando. Beleza? Então, a gente finaliza aqui a parte sobre sensorial e a gente vai explorar outros temas a partir de agora. Beleza? Valeu!